aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Para mim passou alguns minutos, para vocês deve ter passado 1 ou 2 dias, que nós falamos sobre o fato típico, primeiro módulo ali, a primeira perna da árvore do crime, e agora nós vamos falar sobre a ilicitude. Mas aí eu te pergunto, você conseguiu entender o fato típico direitinho? Você conseguiu compreender o que nós falamos na última aula? Para ficar bem claro para você, por quê? Porque você precisa analisar aquilo lá para a gente poder partir para essa próxima etapa. Então, ok, o agente agiu, teve uma ação, seja uma ação ou uma omissão, causou um resultado, existe um nexo entre essa conduta e essa ação e que está classificado no Código Penal. Ok, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa vai definir o quê? Essa conduta dele, ela existe um amparo e uma autorização no Código Penal? Como assim? Dentro dos atos ilícitos, existem atos ilícitos que estão autorizados no Código Penal. Então, eu posso matar? Pode. Eu posso arrombar uma casa, quebrar um vidro de um carro? Pode. Dentro do Código Penal vai te dar essa autorização. Em algumas circunstâncias excepcionais e, como eu já disse na última aula, estritamente definida no Código Penal. Que situações são essas? Estão lá no artigo 23, que são as excludentes de ilicitude, que basicamente vão ser o estado de necessidade, legítima defesa, estrito dever, cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Então, passei pelo fato típico. A conduta do agente é um crime, está classificado no Código Penal. Vamos para a segunda parte. Essa ação dele, matar alguém, agredir alguém, arrombar, causar um dano a alguém, existe alguma autorização para isso no Código Penal? Aí a gente entra aqui. O que pode ser? Estado de necessidade. Ele sacrifica um direito para salvar outro. Direito à propriedade, por exemplo, ele sacrifica, ele invade uma propriedade para poder salvar uma pessoa que está em estado de perigo. Algumas características são necessárias analisarmos dentro do artigo 24 para a classificação do estado de necessidade. O que? É um perigo atual? É um perigo que não foi provocado pelo agente? É uma situação inevitável e é uma ação necessária para a necessidade própria ou alheia de outra pessoa. Então a gente necessitou arrombar uma porta, quebrar um vidro, invadir um ambiente no qual ele não tinha autorização para invadir, mas porque ele precisava salvar outra pessoa ou se salvar. Porque ele precisava agir em seu favor ou em favor de terceiros. Porque não tinha outra forma dele fazer aquilo. Então, por exemplo, uma pessoa chega no shopping, desce do carro e esquece a criança no banco de trás. Isso é comum, a gente já viu acontecer. Aí um terceiro, que não tem nada a ver, ele olha aquela situação e ele vê que a criança está desfalecendo, ele vê que a criança está passando mal ali dentro, ele quebra o vidro do carro para retirar aquela criança dele. Ele causou um dano, é um crime o que ele fez. Mas se encaixa no estado de necessidade. Então, no Código Penal, ele não será punido. A ação dele, dano ao patrimônio, é um crime? É. Foi classificado como fato típico? Foi. Mas chegou no segundo pilar, na ilicitude, ele cai e esse fato não vai gerar uma punição para ele. Outro ponto, legítima defesa. Reação à agressão injusta. Artigo 25, que vai dizer agressão injusta, atual ou iminente e com uso moderado dos meios. Mais um ponto importante para a gente entender. A gente está falando agora da legítima defesa. A pessoa vai te agredir. A pessoa veio para te desferir golpes, porrada, e você deu 3 tiros na cara dela. Foi uma legítima defesa? Você estava se defendendo? Sim, você estava se defendendo. Estava sofrendo uma agressão? Estava. Atual? Sim. Uso moderado dos meios? Não. Porque se a pessoa está te dando um murro, um bicudo, e você dá 3 tiros no rosto dela, não é uso moderado dos meios. Mas e se eu desse um tiro nela? Aí você pode classificar como uso moderado. Eu dei um tiro na perna, dei um tiro no braço, dei um tiro numa região não letal. Ou dei um tiro e infelizmente pegou na região letal.
Não era minha intenção matar, a minha intenção era se proteger e naquele momento ali o meio que eu tinha era aquela arma. Pode se classificar dentro de uma legítima defesa. Agora, o excesso ele é punível, entende? Quando você extrapola o seu direito, ele vai ser punível. Então você desclassifica, se você excede, você desclassifica que nesse caso a legítima defesa. Pode ser em favor de outra pessoa? Pode. Eu vejo uma outra pessoa sendo agredida injustamente e eu vou lá e intervenho por aquilo ali. Pode ser, vai se classificar talvez na legítima defesa, talvez no estado de necessidade, porque a legítima defesa ela vai se classificar mais numa questão pessoal, né? Então eu estou sofrendo essa agressão injusta, atual, ou tá por vir a agressão, o cara tá vindo na minha direção com uma barra de ferro. Aí eu vou esperar ele me dar a primeira pancada para poder reagir? Não. É uma agressão iminente. E eu vou usar os meios moderados que eu tenho. De repente o meio que eu tenho é o carro, vou jogar o carro em cima dele. Então a legítima defesa, que também vai ser um excludente de ilicitude, lá no artigo 25 vai especificar. Se você passou pelo fato típico, matou alguém, é um crime, a sua conduta, o seu tiro causou a morte de outro, então tem um nexo causal aqui, beleza, passou por aqui, é reconhecido no Código Penal. Vamos para o segundo. Estado se encaixa como uma legítima defesa. Eu atirei nele porque ou eu atirava nele ou ele atirava em mim. Então eu precisei, antes da mãe dele chorar do que a minha. Então eu sinto muito para ele. Encaixa-se na legítima defesa. Tá? Terceiro, estrito cumprimento de um dever legal. O agente tem uma obrigação de agir. Ele tem uma obrigação de agir. Segurança de uma festa, por exemplo, tá ali fazendo a segurança, de repente começa uma confusão ali e ele vai para intervir, a pessoa vem para agredir ele, ele pega e devolve a agressão. Agride a pessoa, joga um spray de pimenta na cara da pessoa, dá umas porradas nela, mata leão, agride ela com cacetete. É um estrito dever legal. Ele está agindo, é uma obrigação que a lei impôs a ele ali. Um policial que atira em outra pessoa porque ela está colocando a vida de um terceiro em risco, porque ela está colocando a vida do policial em risco, é um estrito cumprimento do dever legal. Agora, é muito importante observarmos 3 pilares desse cumprindo o dever legal. Primeiro, estrito, limitado. Está descrito, ele está fazendo exatamente o que a lei mandou que ele fizesse. Ele está agindo no momento de trabalho dele, ele está agindo na maneira que a lei espera que ele haja. Está dentro da lei. Ele está agindo, ele está prosseguindo, né? Está se manifestando de uma maneira legal. E sem excesso ou abuso. Aqui é o ponto que muita gente cai. O cara tá vindo na minha direção com a arma para atirar em mim, eu pego e desfiro 4, 5 tiros nele. Não. Ali você excedeu. Ali você abusou do seu direito. Então, o estrito do cumprimento do dever legal, ele tem essas 3 pilares muito importantes que precisam ser entendidas. Um estrito dever legal e sem excesso ou abuso. E para finalizar, exercício regular de direito. O que é o exercício regular de direito? É um pai, por exemplo, que corrige o filho. É uma agressão ali, é claro, dentro da normalidade, do moderado, é o pai exercendo o seu direito de disciplinar o seu filho. Uma luta. Os caras estão lutando ali e tal, boxe, trocação de porrada, murro na cara, na boca, sangue, corte. Ali é um regular de direito. Eles se colocaram ali naquela situação e é o que se espera daqueles 2 atletas dentro do cenário de luta. Isso aqui é até um ponto muito polêmico, mas, por exemplo, um familiar que acoberta um criminoso. Cara, qual a conduta que você espera de uma mãe frente a um filho que está na vida do crime? Ela vai proteger o filho dela. O pai, pode acontecer, é o certo, moralmente ou não? Não, mas a lei dá esse exercício regular de direito aqui. Eu vou te punir porque você acobertou a conduta criminosa do agente. Você é mãe, você é irmão, você é irmã, você mentiu num depoimento para proteger, você mentiu para a polícia, você escondeu. Então, assim, esse exercício regular, ele vai estar dentro daquilo que envolve o que é normal
dentro de uma sociedade, o que já é interpretado como normal dentro de uma sociedade. Tá? Então, só para a gente concluir, nem todo crime é realmente um crime. Às vezes a lei autoriza essa conduta. Isso são as excludentes de licitude. Peguei o fato, a pessoa agiu, passou pelo primeiro pilar lá, a conduta, o resultado, o nexo causal, a tipicidade, passou, veio para a segunda. Analisei essas 4 excludentes: estágio de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento e exercício regular de um direito. O fato não se enquadra em nenhuma dessas situações. Ele não agiu em estado de necessidade, ele não agiu em legítima defesa, ele não estava cumprindo nenhum dever legal, ele não tinha o direito de fazer o que ele fez. Aí a gente vai agora para o terceiro tópico, para a terceira e última parte da árvore do crime, que é a culpabilidade. Tá bom? Então, eu espero você na próxima aula. Para você vai levar 1 ou 2 dias, para mim vai levar alguns minutos. Eu já vou gravar ela para você aqui também, para já deixar na plataforma. Beleza? Se inscreve no nosso canal aí, dá o seu curtir, compartilha esse vídeo. Eu espero que te ajude tanto na faculdade quanto no cursinho, enfim, todas as áreas do direito. Para mim está sendo muito importante estar revisitando esses conteúdos, aprendendo, reaprendendo. Eu espero que para você também. Falou? Muito obrigado e até o próximo.